Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para resolver uma outra questão, questão 31 da prova amarela, ok? Bom, essa questão ele trazia para a gente o gráfico de uma função, né, do segundo grau. Ele diz assim: considere a equação polinomial de variáveis x e y, né? Então, aqui a gente tem lá do plano cartesiano a variável x e a variável y, tá? Que no desenho da prova constavam esses valores, essas variáveis aqui, cujo gráfico está representado a seguir. Então, a gente tem o gráfico, né? Para a gente, o gráfico de uma parábola, então a gente sabe que é uma função de segundo grau. E aí ele trouxe algumas afirmações da observação do gráfico. Então, ele falava, em relação a essa equação, ele chamou de equação, deixa de ser uma equação também, essa função, avalie as afirmativas a seguir. Então, primeira coisa, né? Primeira afirmação, ele falava que a soma das raízes dessa equação é igual a 4. Então, a gente tem aqui o gráfico da parábola, a gente deve saber que as raízes, né? As raízes são os pontos onde a parábola intercepta o eixo das abscissas aqui. Então, essa parábola ela está interceptando aqui no 0 e no 4. Então, a gente sabe que as raízes aqui são 0 e 4, tá? Só que a gente não tem a função. Então, aqui, por exemplo, né, se eu vou pegar aqui uma função, ó, f de x igual a x ao quadrado, vou colocar aqui menos 5x mais 6. Estou pegando uma função conhecida, né? Então, reparem que essa função aqui, ela fez o gráfico, que é uma parábola, e ela interceptou o eixo bem aqui no 2, aqui no 2, aí, pegar o ponto aqui, ó, ponto de coordenada 2 e 0, e cortou aqui também, interceptou aqui no B, no 3 e 0. Então, essa parábola cortou o eixo no 2 e no 3, né, no eixo das abscissas aqui, que são as raízes, né? A gente vai afirmar que são as raízes. E as raízes vêm lá de Bhaskara, né? O que que é a raiz? Se eu pegar uma função, são os pontos, né? São os valores de x que vão fazer com que isso seja igual a zero. Então, se a gente resolver lá por Bhaskara, ou some produto, né? Se eu calcular aqui o delta rapidinho, ó, menos 5 ao quadrado dá 25, aí o menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 6 menos 24. Esse delta, esse delta aqui dá 1. E aí a gente fala assim, vou achar as raízes. As raízes, o contrário do B5, mais ou menos a raiz do delta 1, dividido por 2 vezes o A aqui, que é 1, que dá 2. Então, eu tenho as raízes, né? 5 mais 1, 6, por 2, 3, que é aqui o ponto onde cortou, e 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, eu tenho as raízes 3 e 2. São os pontos onde a parábola corta o eixo. Portanto, aqui, né, alguém pode estar falando, nossa, mas está detalhado assim? Somos professores, né? Porque às vezes algum aluno vai ver o vídeo também. Então, as raízes são os pontos aqui 0 e 4. Ó, a parábola cortou no 0 e 4. Então, ele falava, a soma das raízes dessa equação é igual a 4? Sim, porque uma das raízes, né? Chamar o meu x1 aqui é 0, e a minha outra raiz, eu extraio do gráfico, a outra raiz é o 4. Então, a soma dessas raízes 0 e 4 é 4. Então, a afirmação 1 era verdadeira, né? Depois, a segunda, acho que de graça para a gente, o coeficiente de x ao quadrado vai ser uma função de segundo grau, né? O a. Nessa equação é positivo? Pô, tem a parábola com cavidade para cima. Parábola com concavidade para cima, o a é maior que zero, né? Ó, eu usei uma função aqui como exemplo, esse coeficiente aqui da frente é 1, ó, né? Esse valor aqui da frente, o a aqui é 1, ó, não alterou nada. Se esse coeficiente, por exemplo, mudasse ele para negativo, ó, vou multiplicar ela toda por menos 1, então aqui se eu multiplicar toda a minha equação por menos 1, estou mudando ela toda, trocando sinais aqui, tá, gente? Ó.
e aqui menos 6, e der o Enter, ó. Espera aí, o que aconteceu? Ah, não, aqui era mais 5x, eu comi o 5, né? Ó, repare que a parábola ela mudou a concavidade para baixo. Só trocou aqui porque o coeficiente negativo. Então, estava de graça para a gente, né? O coeficiente de x ao quadrado nessa equação é positivo? Sim, verdade, afirmação verdadeira. A 1 e a 2 já são verdadeiras. E a 3? A soma dos coeficientes da variável de x é menos 3? Então, essa o gráfico não respondia para a gente. A primeira era só somar o 0 e 4, e a segunda, o coeficiente aqui era positivo por causa da curva. E os coeficientes de x? A soma desses coeficientes é 3. Então, como que eu faço isso? Toda função do segundo grau, a gente sabe que é de segundo grau, que é uma parábola, a forma fatorada dessa função, ela pode ser dada por essa expressão. O coeficiente A vezes x menos x1, que é a primeira raiz, ou uma das raízes, e x menos x2. Tá? Bom, o que acontece aqui? Como que eu vou descobrir a minha função para saber esses coeficientes? Bom, a gente já falou aqui que x1 foi dado do gráfico e x2 também. Então, se eu fizer essa troca aqui, ó, primeira troca, y igual a, não sei o coeficiente A, x menos o x1, primeira raiz que é zero, vezes x menos o x2 que é 4. Tá? Então, eu poderia fazer os valores de x1 e x2 substituir nessa expressão. E aí, reparem que o problema ele nos trouxe aqui um outro ponto da parábola, né? Ele trouxe um ponto que pertencia à parábola, que o valor de x aqui, ó, o eixo das abscissas era menos 1, e no y ela era 5. Então, eu posso substituir nessa função. Eu conheço um outro ponto aqui de coordenada menos 1 e 5. Além dos pontos, né, que a gente já tinha falado, 0 e 0, porque ele passa lá na origem, e 4 e 0, né, que é esse outro ponto aqui. Mas eu tinha esse outro ponto, x e y. Tá? Então, eu posso substituir aqui, ó, o y, vou considerar que ele é 5. O coeficiente A, vamos dizer que eu não tenho ele. O x é menos 1, então eu vou ficar aqui com menos 1, menos 0. Tá? Estou trocando agora o x pelo valor dele. E menos 1 e menos 4. Tá? O que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho 5 igual a vezes menos 1 e menos 0 vai dar menos 1. Vezes menos 1 e menos 4 vai dar menos 5. Tá? Esse menos 1 vezes menos 5 vai dar 5 positivo, eu vou passar para o outro lado, para isolar o A. Então, eu tenho um 5 lá, dividido por 5, eu vou conseguir descobrir que esse A, ó, vai ser exatamente igual a 1. Tá? E aí, eu consigo descobrir a minha função. Só trocar aqui, ó, y igual, a gente achou que o coeficiente A dessa parábola é 1, vezes x menos o x0, o x1 que é 0, vezes x menos o x2 que é 4. E é só desenvolver isso aqui, tá? Y igual a 1 vezes x menos 0 dá x, vezes x menos 4. Tá? Deixa eu minimizar um pouco aqui. Então, eu vou ter isso aqui. E aí, fazendo essa operação aqui, ó, y igual a 1 vezes x vai dar x. E aí, o produto daqui, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x, tá? E com isso, nós descobrimos qual é a função que gerou este gráfico aqui, tá? Se eu vier aqui no GeoGebra, eu vou deletar, vou esconder essa função aqui, ó. Vou entrar com ela aqui. Eu descobri minha função y igual a, foi x ao quadrado
menos 4x, ó. E a gente vai ver que gerou, apesar de daqui, o GeoGebra ele gerou exatamente esse gráfico, tá? Ó, um gráfico passou aqui no 0, 0, no 4 e 0, e eu tenho um ponto aqui, ó. Eu posso marcar esse ponto aqui, ó. Ele tem coordenada menos 1 e 5. Então, quem gerou este gráfico aqui foi esta função. E eu precisava para trabalhar com a terceira afirmação. A soma dos coeficientes da variável x é menos 3. Então, esses são os coeficientes de x. Aqui é 1 e aqui é menos 4. Tá? Soma dos coeficientes da variável x. Isso aqui é variável x, só que ela está ao quadrado, tá? Não pode confundir. Então, a soma desses coeficientes, né? A soma dos coeficientes aqui, 1 mais menos 4, ok? E aí, esta soma aqui, gente, vai ser igual a menos 3. Então, essa terceira afirmação também era verdadeira. Portanto, nós temos aí a alternativa E. 1, 2 e 3 estão corretas, tá? 1 e 2 eram bem rápidas, a 3 a gente precisava descobrir a função. Pelo menos eu parti dessa construção. Deixa eu ver quem é a função, tá? Então, eu descobri a função e, por meio da função, eu consegui concluir que essa terceira afirmação também era verdadeira, ok? Não sei, o gabarito ainda não saiu, mas a gente pode confirmar depois, ok? Então, agradeço aí mais uma vez a atenção de vocês, desejando também boa sorte no concurso e a inscrição, se puderem fazer, dá um ok, deixar comentários aí se vocês fizeram assim, se não fizeram, eu tenho procurado responder, tá?